Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lucas Magno, essa é a Ana. No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês quais são os pontos positivos e negativos de correr na rua e na esteira. Confere o vídeo até o final que a gente vai contar tudo para vocês. Quando o volume de treino de corrida tá muito alto, a gente acaba enjoando de fazer o mesmo treino no mesmo lugar. Então, para isso, muitos corredores utilizam a diversificação entre treinos na rua e treinos na esteira. O treino na rua, por exemplo, ele é muito vantajoso porque ele é considerado de baixo custo. Basta que você tenha seus vestimentos necessários, né, para correr, e você pode correr em qualquer lugar. Tem bastante diversidade de lugares, você pode correr em parques, em praças, na rua, ao ar livre mesmo, nas vicinais, então essa é uma grande vantagem da corrida de rua. E também não precisa se preocupar com o horário, né? Você pode sair qualquer hora para correr ou até mesmo depois de sair do trabalho, às vezes alguém que trabalha muito tarde aí consegue sair e também ter um tempinho aí para se dedicar na corrida. Pessoal, apesar de ser da minha preferência assim, sem comparação, correr na rua, a gente tem que levar em consideração que na rua a gente tem uma resistência do ar um pouco maior. Então quanto maior esforço você fizer na rua, maior vai ser a resistência do ar contra seu corpo, vai ser um pouquinho mais difícil de correr. Apesar do ar, do vento que vem contra você também ajudar a equilibrar ali a temperatura, algo que você talvez não encontre aí nas esteiras, né? Então tem esse lado que é tanto positivo quanto negativo de correr na rua. Sabe aquela dificuldade quando a gente tá correndo contra o vento mesmo, que parece que você não sai do lugar, que você tem que fazer força? Essa é uma desvantagem da corrida de rua. Mas ao contrário, se você pega o sentido a favor do vento, também te ajuda. Um ponto a ser considerado também na corrida de rua é a diversidade que tem de terrenos. Por exemplo, você pode estar correndo e além de pegar algumas subidas ou descidas, o que vai variar as inclinações, também tem alguns terrenos que oscilam muito. Por exemplo, ter que correr nas calçadas, aí tem aquela diferença de altura mesmo. A maioria na rua a gente tem que correr no canto, ainda mais se for perto de um fluxo de carro intenso, aí a gente fica um pouquinho torto, então tem essa diferença de estabilidade. Então são alguns pontos a serem considerados. Até mesmo o terreno mesmo, né? Às vezes você vai correr, tem algumas pedrinhas, às vezes é asfalto comum, às vezes você pode pegar alguma parte que tem um pouquinho de terra, areia, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas pessoal, é importante dizer que para você que vai fazer uma prova ou para você que está pensando aí futuramente em competir, você vai enfrentar esse tipo de terreno na prova. Então, essa é a realidade, é realmente uma simulação da prova, então também tem que ser levado em consideração. A corrida de rua, no geral, a gente considera que ela é um pouco mais instável, mas isso também tem os pontos positivos de trazer mais fortalecimento. Quanto mais você treinar na rua, mais você vai estar acostumado com com essas oscilações, e também o seu corpo vai estar mais forte para enfrentar essas diferenças de percurso. Pessoal, ainda falando da corrida na rua, a gente tem aí um maior impacto, porque na parte da esteira a gente encontra alguns equipamentos aí até mesmo com amortecedor. Quando a gente vai para a rua, na rua é aquele impacto mais seco. Isso é interessante porque te ajuda a fortalecer a musculação, mas por outro lado precisa ter um pouquinho mais de cuidado para evitar ali alguma torção, alguma lesão que pode ocorrer, tá? Mas na minha opinião, o maior benefício de correr na rua é que você aprende a dosar a sua velocidade, diferente do que acontece na esteira, porque na esteira a gente vai lá e joga uma velocidade e ela acaba te forçando a acostumar naquela velocidade. Na rua é muito comum que a gente comece em certa velocidade e aí se começa a cansar, diminui, ou se está muito fácil aumenta. Então essa diferença de oscilação nas velocidades pode atrapalhar numa prova de corrida, por exemplo. Então quando você já está acostumado a fazer os seus treinos na rua, você mesmo dosa a velocidade que você quer correr. Porque muitas vezes essa parte de se limitar correndo na rua é muito mais psicológico do que físico mesmo. Às vezes você conseguiria atingir uma certa velocidade, um pace, e você acaba se limitando por não ter ali a esteira te puxando. Então fazer treinos constantes na rua é muito importante. Mas a corrida na esteira também tem suas vantagens. A primeira delas é que ela tem um ritmo perfeito. Como eu falei, basta que você ajuste na esteira a velocidade que você quer correr e pode ficar tranquilo que ela vai te levar a fazer o treino naquela velocidade. Pessoal, é muito importante que aí para todo mundo que utiliza esteira em academia e tudo mais, às vezes acontece da esteira acabar ficando um pouquinho desregulado pelo uso constante de muitos alunos, né? Então é importante você procurar algo ali que esteja pelo menos perto do perfeito, digamos assim, para que você não tenha ali uma diferença muito grande da sua velocidade ou da distância que você correu realmente, tá certo?
E falando sobre esse ajuste de esteira, é muito comum quem usa esses relógios com GPS sentir a diferença. Quando você liga o relógio para correr na esteira, nunca bate a velocidade, a distância da esteira com a do relógio. Isso é comum, justamente por essa alta demanda que as esteiras têm, nunca fica muito certo. Pessoal, falando a respeito disso, também pode acontecer essa diferença, porque os relógios GPS, quando você vai fazer corrida em esteira, você faz esse movimento com o braço, e é assim que ele calcula a distância ali do seu passo, e com isso ele faz a conta para falar a sua velocidade que você está correndo e também a distância. Então essa diferença pode acontecer por esse motivo também, mas fica tranquilo que é normal, o importante é você fazer seu treino. Pessoal, ainda falando da esteira, a gente tem mais um ponto que é um benefício muito grande que a esteira traz pra gente, que é conseguir treinar num ambiente controlado. Então, se a gente tem que fazer ali um treino com uma certa inclinação, nós conseguimos adaptar ali a esteira, né, selecionar a inclinação que a gente deseja para realizar esse treino, que é muito positivo, porque no caso da rua a gente teria que se deslocar para um lugar, às vezes até muito longe ou perigoso, para conseguir atingir ali alguns níveis de inclinação, que não é legal, né? Então a esteira tem esse benefício. Além disso, como o Lucas já mencionou, tem muitas esteiras hoje em dia que tem um amortecimento muito bom, o que diminui muito a chance de lesão, de torção. A superfície é bem plana e fica bem fácil de você fazer seu treino sem correr o risco de se machucar. Muitas vezes quando a gente vai fazer nosso treino, a gente abre a planilha e vê ali que nosso treinador passou pra gente um ritmo um pouco mais forte do que a gente está acostumado. Principalmente quando a gente está no começo, a esteira pode ajudar muito a gente, porque você vai ali na esteira, programa a sua velocidade, o ritmo que você tem que fazer, e ela vai propulsionar você a conseguir bater aquele ritmo, que é muito mais fácil do que você ter que puxar sozinho na rua. Então é mais um benefício aí da esteira, ela propulsiona você, faz com que você atinja velocidades que até mesmo você duvide. Então é muito bom também fazer esse tipo de treino quando é novidade na esteira, porque essa velocidade nova pode te assustar um pouquinho e a esteira vai te ajudar a chegar nessa velocidade. Provavelmente você já precisou deixar de fazer algum treino porque estava chovendo, ou porque estava muito frio, sol demais, ou não tinha um horário muito bom para ir correr na rua, né? A esteira é uma grande vantagem nessas horas, porque um ambiente ali fechado, com horários mais flexíveis na academia, você pode fazer o seu treino em qualquer horário, sem ficar preocupado com esses perrengues aí do tempo. Uma das grandes vantagens que a esteira traz pra gente é a segurança e a comodidade. A gente pode ter uma esteira até mesmo em casa, o que facilita muito pra gente correr a qualquer hora, correr sem preocupação de ser surpreendido ali por um bandido ou qualquer outra situação assim adversa. Então, focar ali em investir talvez em uma esteira dentro de casa ou em algum lugar seguro traz muita comodidade e também traz muita segurança aí para você realizar todos os seus treinos. Gente, mas para quem faz um treinamento aí voltado para corrida, para alguma prova específica, é muito importante conciliar os dois tipos de treinos. Porque, como a gente falou aqui, os dois têm o lado bom e o lado ruim. Então é bom sempre alinhar e ver qual é o melhor treino para você fazer na esteira e qual é o melhor treino para você fazer na rua, e sempre tá ali juntando os dois tipos de treinos. Uma dica que a gente verificou em alguns estudos é que eles falam para quando o treino for feito na esteira, colocar a inclinação 1%, porque ela vai simular ali uma inclinação um pouco mais próxima da rua, e com isso você vai conseguir usar a mecânica de treino que você usa na rua, e a esteira vai conseguir simular o gasto energético mais parecido com o da rua no treino da esteira. Então essa é uma dica muito legal. Bom, pessoal, mas nada melhor do que treinar na rua para simular uma prova, uma competição que você vai participar. Então, até por questão pessoal, eu prefiro fazer a maioria dos treinos que eu consigo na rua, porque assim eu consigo simular as competições, as provas, e eu acho muito mais interessante conseguir ali ter visuais diferentes, ter paisagens mais bonitas, ter lugares novos para treinar. Você prefere também, amor? Hoje em dia eu prefiro. Eu vou até contar uma coisa pra vocês bem rapidinho. Eu tinha muito receio, gostava muito de correr na rua, mas eu tinha muito receio. Todos os treinos novos ou os treinos de velocidade, eu queria fazer primeiro na esteira, porque eu achava que na rua eu não ia dar conta. Agora que eu já venho treinando um pouco mais de tempo, eu peguei a segurança de saber que sim, é possível fazer um treino de velocidade que eu acho que eu não vou dar conta na rua. Porque, como eu disse pra vocês, a gente vai colocando a velocidade. E aí, às vezes, você faz um treino mais rápido na rua por um tempo menor, depois você vai conseguindo aumentar isso. Então, não precisa ter medo. A esteira ajuda sim em vários pontos, mas não fique com medo e vá treinar na rua que vai valer muito a pena.
Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Se você tem algum comentário sobre esse vídeo, se você treina em algum lugar diferente, se prefere esteira, se prefere correr na rua, deixa aqui nos comentários que a gente adora interagir com vocês. Muito obrigado por ter assistido.